Fala Fogão, tá começando mais um Radar Alvinegro, quarta-feira, 17 de maio, dia de Botafogo na Copa do Brasil, partida de ida pelas oitavas de final. Hoje em Curitiba, 31 de maio na cidade do Rio de Janeiro, estádio Newton Santos. A massa compacta se fará presente lá na Arena da Baixada. A minoria vai calar a maioria? Assim a gente espera que aconteça. O Atlético Paranaense de Paulo Turra contra o Botafogo de Luiz Castro. Paulo Turra, que até ano passado era auxiliar técnico do Filipão, que virou diretor técnico do Furacão, e o Paulo Turra assumiu o comando da equipe principal. E o meu propósito aqui nesse vídeo é justamente mostrar para você, assim joga o Atlético Paranaense de Paulo Turra. Só que antes de mais nada, Fogão, aquele pedido especial para você deixar o seu like, isso é extremamente importante. A plataforma funciona dessa forma, o YouTube entrega o conteúdo para outros torcedores como você quando você deixa o seu like. Dessa maneira o Fala Fogão segue crescendo. Por sinal, se você não for inscrito aqui no canal, se inscreva, para que a gente possa seguir crescendo. Também quero deixar um recadinho especial aqui de um parceiro nosso, a VIP Odontomed. O Botafogo tem dado motivos para a gente sorrir, certamente vai dar outros até o fim da temporada, então a gente tem que cuidar do nosso sorrisão, né? Cuidar da saúde bucal é extremamente importante. Sou cliente da VIP Odontomed. A VIP Odontomed está localizada no bairro de Vila Isabel, na cidade do Rio de Janeiro, Rua Luiz Barbosa, número 8. E a doutora Fernanda Mohamed é a responsável. Fiz o tratamento, inclusive, a limpeza dos meus dentes com ela. E tô aqui recomendando porque realmente foi um serviço espetacular. O link do WhatsApp para você agendar a sua avaliação tá aqui na descrição. Entre em contato com eles, fala que foi através do Fala Fogão, que certamente você vai ter um atendimento diferenciado. Seja VIP na VIP Odontomed. Dito isso, Fogão, vamos em frente, temos trabalho para fazer. Nesse vídeo daqui, eu quero falar sobre a equipe adversária, sobre a equipe do Atlético, sob o ponto de vista da fase ofensiva, fase defensiva, transição ofensiva e defensiva e bola parada. Primeiro ponto que eu quero destacar, estatura da equipe adversária. Sim, é uma questão muito importante e isso, inclusive, pode nos dar pistas daquilo que Luiz Castro pode pensar em fazer no 11 inicial do Botafogo. Só para você ter uma ideia aqui, eu separei a estatura dos principais jogadores, né, em termos de altura da equipe adversária. Pablo, 1,85. Rômulo, 1,93. Muito bom jogador por sinal, tá? Pedro Henrique, 1,88. Thiago Heleno, 1,85. Zé Ivaldo, 1,85. Aqui eu falei 3 zagueiros, né? Um vai ficar no banco, claro. Pode ser Pedro Henrique e Thiago Heleno a dupla, pode ser Zé Ivaldo e Thiago Heleno. Possivelmente o Thiago Heleno vai para esse jogo, é o capitão da equipe, afinal de contas. Fernando, 1,81, não confundir com o Fernandinho. Fernando, lateral esquerdo. Vitor Bueno, 1,83, Alex Santana, aquele mesmo que jogou no Botafogo, 1,82. Perceba que é uma equipe que também busca imposição física pela estatura dos seus atletas. É a mesma coisa que acontece no Botafogo. Do nosso lado, a gente vai ter o Tiquinho, com 1,87, o Júnior Santos com 1,88, o Gabriel Pires com 1,86, foi relacionado. Isso pode dar a pista de que ele pode começar jogando, né? Um atleta que tem um porte interessante. O Eduardo tem 1,84, o Vitor Cuesta tem 1,87 e volta à equipe na noite de hoje. O Adrielson tem 1,82, o Marlon Freitas tem 1,85. Então você percebe que você tem duas equipes no embate ali de estatura, bola parada, escanteio, bola parada lateral, que pode ser realmente bem interessante. Posicionamento, né, tempo de bola é o que vai determinar se você vai se dar bem ou vai se dar mal nesse duelo das estaturas, né? Vamos botar dessa maneira. Esse é um ponto interessante para a gente observar. Também quero destacar aqui que o Paulo Turra, ele não tem vergonha de variar o sistema tático da equipe, tá? Vira e mexe, você vê o Atlético Paranaense começar o jogo num 4-2-3-1, pode ser também um 4-4-2, pode ser um 4-1-4-1, 4-3-3. Ele vai modificando o desenho da equipe. E também vale destacar, no setor ofensivo, várias vezes roda as suas peças. O Vitor Roque, que é um atacante muito perigoso, que tem uma capacidade sensacional de fazer o domínio orientado. O que é domínio orientado, Vitor? É quando o atleta domina já pronto para a próxima ação. Contra o Atlético Mineiro na Copa Libertadores, ele fez um belíssimo gol que abriu o placar, inclusive, para a equipe do Atlético Paranaense dessa maneira. Ele recebeu do Rômulo, fez o domínio orientado aqui já girando e dando tapa. Botou para trás os jogadores do Atlético, conduziu com a habilidade que tem, muita categoria, e fez um belíssimo gol. É um atacante para a gente ficar de olho. Mas, claro, não é o único destaque da equipe do Furacão.
né? O próprio Pablo tem conseguido se destacar agora. E olha que o Pablo nem tá atuando como centroavante, tá jogando pelo lado direito, na ponta, pois é. Mas tem conseguido se destacar. Além dele, o Rômulo também se destaca, o Christian, o Terãs que no ano passado, pra cima do Marçal, deu um trabalho danado pro Marçal. Marçal não encontrou o Terãs no ano passado, a gente lembra disso, né? A última rodada do Campeonato Brasileiro. Então o Paulo Turra, ele vai modificando ali as suas peças, o que dificulta criar uma previsibilidade do que pode acontecer em termos de 11 inicial, né, e da função que os jogadores vão executar ao longo da partida. Além do Vitor Roque, eu quero destacar aqui também o próprio Christian, que tem uma boa batida de fora da área contra o Curitiba, acertou uma bola na trave lá de longe, meu irmão, uma chapada aqui sensacional. Você também tem o próprio Rômulo, que apesar da sua altura, 1,93, é um cara que tem velocidade, então você junta um cara forte, né, em termos de, o cara tem um porte físico bacana e tem velocidade, é um jogador perigoso. Contra o Atlético Mineiro, o Everson, goleiro do Galo, foi sair dando chutão, o Rômulo se jogou, a bola bateu nele e quase entrou, só pra vocês terem uma ideia. Então assim, tem jogadores interessantes do outro lado, mas também tem jogadores interessantes do lado de cá. Por isso que vai ser um confronto extremamente disputado, extremamente interessante, né? A gente tem que destacar bastante isso aqui. Eu separei aqui, estudei a equipe do adversário, e eu separei aqui alguns pontos fortes que eu quero comentar com vocês, tá? Primeiro ponto forte que eu quero destacar, cobrança de escanteio do Atlético Paranaense. Via de regra, o que eu pude perceber daquilo que o Furacão faz? Eles se posicionam de tal maneira que essa cobrança de escanteio, que normalmente acontece na primeira trave, os caras vêm para atacar a bola. Então os jogadores do Atlético Paranaense que têm uma boa estatura, eles correm em direção à bola para tentar esse desvio. Não necessariamente para desviar para o segundo pau, para desviar já em direção ao gol. Então é uma bola perigosa, o Botafogo que defende ali no formato de L, né, a sua pequena área, vai ter que ter muita atenção a essa movimentação. Se você deixar os jogadores do Atlético Paranaense correrem sozinhos em direção à bola, podemos ter dor de cabeça. Então a gente não pode simplesmente fazer uma marcação por zona. Tem que realmente prestar atenção no homem que vai atacar a bola, porque isso certamente vai acabar acontecendo. É um ponto muito importante para ser observado. Eu vou dar uma olhadinha aqui para as minhas anotações, tá? Porque foram várias as coisas que eu anotei aqui, então para lembrar de tudo fica complicado. Minha memória não é tão boa assim. Um outro ponto aqui que vale destacar é o cruzamento que vem da intermediária, buscando as costas do lateral oposto. Esse cruzamento pode ter como destino o cabeceio direto, né, pro alvo, ou o cabeceio pro meio. Meu irmão, o Atlético Paranaense faz isso direto. O Atlético Paranaense cruza essa bola lá buscando as costas do lateral oposto, o cara chega aqui, cabeceia pra dentro. Por quê? Porque o Atlético Paranaense constantemente, ele chega na grande área do adversário com 4, 5 jogadores. Os caras se projetam constantemente em direção à grande área do adversário. É impressionante. Os movimentos são muito bem coordenados. Os jogadores sabem que tem que atacar o espaço. Então eles vêm de trás, quando essa bola é cruzada lá nas costas do lateral oposto, pode ter certeza que 2, 3 jogadores estão entrando aqui, ó, por dentro, para poder aproveitar essa bola sendo desviada. Isso se o cabeceio não for direto no alvo, logicamente, né? Então é um ponto muito importante para a gente ficar ligado. Isso acontece, inclusive, não só com esses cruzamentos. O Fernandinho, que se tiver tempo e espaço, tem uma boa visão de jogo, né? Ótima visão de jogo, na verdade. Fernandinho é um cara que joga muita bola. E ele consegue fazer esses lançamentos invertendo, ó, costas do lateral direito, costas do lateral esquerdo. Por quê? A ideia é justamente essa. Ele faz o lançamento buscando o cabeceio de alguém pro meio da área. E mais uma vez a galera chegando por trás. Meu irmão, a gente tem que ter muita atenção nessa bola. Não pode deixar o Fernandinho ter tempo e espaço para olhar o que ele vai fazer. É um cara que tem a capacidade diferenciada para poder distribuir esse jogo. É como se fosse o nosso Marlon Freitas, digamos assim, que consegue descolar esses lançamentos. O Marlon Freitas, se ficar com espaço, o que vai acontecer? Ele consegue encontrar bons passes, bons lançamentos. Fernandinho é a mesma coisa. E o Atlético tem esse movimento coordenado. Então não estranhem, durante o confronto, o Atlético Paranaense ele vai chegar na área, pelo menos com 4 jogadores. Pode chegar com menos aqui e ali? Claro, pode acontecer uma transição ofensiva, um contra-ataque, alguma coisa assim. Mas estando com a bola, pode esperar que eles vão chegar pelo menos com 4, 5 jogadores na nossa grande área. Então a gente vai ter que ter muita atenção em quem está vindo de trás. O Botafogo não pode sair afundando na sua própria grande área, defendendo o espaço e esquecendo dessa frente de área. Podemos nos complicar se fizermos dessa maneira. Então, o nosso meio de campo, né, os nossos jogadores de meio de campo, vão ter que estar muito atentos à movimentação dos meio-campistas deles.
tá? Isso é extremamente importante, sinceramente. Outro destaque aqui é que o Atlético Paranaense ele costuma se lançar ao ataque com até 7 jogadores, tá? Entra na grande área com 4, mas aqui pelos lados já tá chegando o jogador, já tá chegando um cara aqui na sobra e o Fernandinho acaba fazendo o balanço defensivo, tá? Enquanto o Eric, por exemplo, sai para poder chegar como elemento surpresa na grande área, o Fernandinho ele costuma ficar mais, até porque o Fernandinho já não tem aquela velocidade de outrora, nunca foi um cara tão rápido assim. Mas hoje, né, mais veterano, claro, tem menos velocidade ainda. Então é mais fácil o Fernandinho ficar aqui, ó, fazendo o cara que vai ser o elemento de distribuição. Na linguagem do Luiz Castro, o farol. Não conseguiu entrar na defesa adversária? Volta, passa pelo Fernandinho, ele distribui esse jogo novamente, tá? Mas não é nada incomum o Atlético Paranaense chegar com 6, 7 jogadores aqui, ó, fazendo abafa na grande área do adversário. Os laterais se projetam muito. Agora, claro, se você tem laterais que se projetam muito, o que acontece lá atrás? Dá espaço. Então, assim, nas costas do Kelvin, por exemplo, pode ser uma porta de entrada. Vou destacar agora, inclusive, justamente alguns elementos que o Botafogo pode explorar nessa partida contra o Furacão. Para começo de conversa, a gente tem a transição defensiva, tá? A recomposição do Atlético Paranaense nem sempre é muito bem feita. Vira e mexe, como eles vão com muito ímpeto para tentar fazer o gol, o time, quando consegue recuperar essa bola e sai no ataque rápido, que é algo que o Botafogo gosta muito de fazer, consegue encontrar muito espaço para trabalhar, especialmente nas costas dos laterais. O Vitor Sá, por exemplo, o Júnior Santos, podem buscar explorar esses espaços que devem aparecer. A gente tem essa capacidade, né, de recuperar essa bola e sair rápido. Conseguir tirar essa bola da zona de pressão, inverte e já consegue encontrar o espaço. O Botafogo faz bem isso. E hoje é um dia para isso funcionar. De verdade, hoje é um dia para isso funcionar. Também é interessante destacar que o Tiquinho Soares pode ter uma participação fundamental. Isso porque, como a recomposição do Atlético Paranaense não é tão rápida, por diversas vezes eles demoram a voltar, a linha de meio de campo deles demora a voltar aqui para poder fazer aquela compactação, o Tiquinho Soares recebendo essa bola aqui por dentro, um zagueiro certamente vai acompanhar o Tiquinho Soares. Quando esse zagueiro acompanhar, vai dar o espaço ali na defesa, vai criar um buraco. O Tiquinho fazendo esse pivô, distribuindo, e um ponta fazendo facão, a gente pode colocar um dos nossos pontas saindo na cara do goleiro. Tenho convicção que essa é uma jogada que o Botafogo pode conseguir fazer na noite de hoje. A construção por dentro com superioridade numérica também coloca a defesa do Atlético Paranaense em dificuldade. Quando você junta ali no corredor central, por exemplo, 4 jogadores, o Atlético Paranaense costuma se enrolar, tá? Isso aconteceu muito com o Atlético Mineiro, que tem essa característica, né, de acumular jogadores ali em frente à grande área, justamente para gerar um certo caos na defesa adversária. Movimentação e toque de bola rápido na frente da grande área do Atlético Paranaense costuma dar muito trabalho. O Atlético Paranaense, que por diversas vezes está num bloco alto ou num bloco médio, tenta sair jogando e se a gente interceptar esse passe, minha gente, se a gente interceptar esse passe, pode ter certeza, interceptou o passe, recuperou, atacou de forma rápida, vai ter muito espaço para trabalhar. Pode ter certeza absoluta disso. O Atlético erra algumas saídas de bola, ele tenta sair jogando no lançamento, tenta fazer um passe aqui na vertical e algumas vezes eles erram essa bola por conta do posicionamento do adversário. Contra o Flamengo, por exemplo, eles erraram e quase sofreram gol umas 2 ou 3 vezes dessa forma. Então é uma equipe que vai tentar sair jogando e se a gente estiver muito ligado no nosso posicionamento para fazer a leitura de onde essa bola vai cair, certamente teremos a possibilidade de atacar de forma rápida e incisiva. E aí o Botafogo tem que fazer a transição ofensiva muito bem. Tem que ser realmente uma coisa muito acelerada para não dar tempo do sistema defensivo do Atlético Paranaense recompor na marcação. Falando sobre bola parada defensiva. No escanteio, o Atlético Paranaense costuma colocar 6 jogadores pegando a linha da pequena área como referência. Perceba quando foi escanteio a favor do Botafogo, como que eles vão se posicionar. 6 jogadores marcando a linha da pequena área, fazendo uma marcação por zona, enquanto outros 2 fazem uma marcação mais individualizada ali, mais ou menos ali na região do pênalti. Então se o Botafogo decidir atacar a bola, se o Botafogo decidir se posicionar para atacar o espaço, a gente pode pegar esse cruzamento vindo e os nossos jogadores de frente para o gol. O Goiás, por exemplo, quase fez gol dessa maneira. Então, Fogão, você percebe que é um time que ainda tem um certo desequilíbrio, né? Ainda tem um certo desequilíbrio. É um adversário perigoso, indiscutivelmente. Tem bons atletas, atletas perigosos para poder realmente colocar a nossa defesa em dificuldade. Mas lá atrás, certamente a gente tem a possibilidade, da maneira como a gente gosta de jogar, encontrar os espaços. Tiquinho Soares, Eduardo, Gabriel Pires, Júnior Santos e Vitor Sá
são extremamente importantes no jogo de hoje. Imagino que o Gabriel Pires vai começar jogando por conta da estatura, né? A questão que eu falei. E o Marlon Freitas, então, cara, se souber distribuir esse jogo rápido, a bola chega nele, ele já encontra o passe, a gente vai dar trabalho para a defesa dos caras. Agora, lá atrás, atenção máxima. Detalhes vão decidir. E não preciso nem dizer, né? Concentração total do início ao fim. A pressão vai ser muito grande, mas a gente precisa sair vivo. Esse é o grande X da questão. Primeira partida de oitavas de final de Copa do Brasil, são os primeiros 90 minutos. O objetivo é claro, temos que sair com a eliminatória em aberto. Se não der para conquistar uma vitória, que seja um empate. E se acontecer uma derrota, um golzinho de diferença. Porque no estádio Newton Santos, com o apoio da nossa torcida, certamente vamos empurrar o Glorioso em busca de um resultado positivo. Enfim, Fogão, esses eram os pontos fortes e fracos que eu queria destacar aqui em relação ao nosso adversário. Vamos ver como é que vai se desenrolar essa partida na noite de hoje, que o Botafogo possa nos dar muitos motivos para sorrir, né? Tanto na fase defensiva quanto na fase ofensiva, na transição ofensiva, defensiva, bola parada, em todos os momentos desse confronto. Vamos por mais. Fogão, deixe seu comentário aqui, na hora do almoço eu vou estar de volta. E sempre lembrando, hein, hoje tem pós-jogo aqui no canal. Fechou? Um grande abraço e até a próxima.